Ora, boas malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do podcast Pausa Técnica, um podcast dedicado ao nosso basquetebol nacional e uma espécie de mix, exato, um mix do que aconteceu nestas últimas semanas, exato, nos últimos 8 dias, digamos assim, com a nossa seleção, também com a taça Final Four da Taça de Portugal do lado masculino e também sobre a Liga Betclic feminina, mais uma jornada, antepenúltima, a jornada 20, ou seja, que já estamos aí já na reta final da época regular, digamos assim, na Liga Betclic feminina, e por isso vamos comentar isso tudo. Lá está, desta dupla jornada que a nossa seleção teve, duplo jogo contra a Roménia, e comigo para comentar isto tudo e mais algumas coisas, se calhar pelo meio, tenho aqui o Gonçalo. Tudo bem, Gonçalo, contigo? Estamos bem, olá quem estiver aqui a ouvir. Sim, estamos bem, pá, um bocado cansados do dia, mas pronto, é o que é. Agora aqui, enquanto estamos a gravar, estamos aqui a ver o jogo do solteiros contra casados, mas não em basquetebol, no futebol. Curiosamente, as duas equipas que estão a jogar defrontaram-se na final da Taça de Portugal, de basquetebol. Que já agora foi uma boa final. Mas estamos bem, pronto. Como tu já disseste, olhar aqui um bocadinho para. Muito rapidamente, porque já passou quase 2 semanas desde a final da Taça de Portugal, desde a Final Four, mas também olhar um bocadinho para a Liga Feminina que está mesmo quase a terminar e quase a iniciar a fase de playoff, e depois também, obviamente, olhar um bocadinho para a nossa seleção, que pronto, teve uma vitória, uma derrota, mas já lá vamos. Exato. Vamos começar pelo mais antigo, digamos assim, que foi a Final Four da taça de, lá está na taça de Portugal, onde tivemos então Galitos, Porto, Sporting e Oliveirense, lá está nessa disputa, nesse torneio que foi realizado em Albufeira, que tivemos então nas meias finais o Porto contra o Galitos e o Sporting contra o Oliveirense. Mas Gonçalo, passando já para ti, foram dois jogos, pelo que eu li, porque não vi lá está estes jogos, foram dois jogos, ou estes confrontos das meias finais, não têm assim muita história, e aliás, até digamos assim, quando acabou de ser período, já se estava a saber quem ia para a final, não é? Ou seja, o Sporting e o Porto Uhum. já tinham basicamente a tarefa feita, e basicamente aquele quarto período foi para, ok, até um bocado de gestão das coisas, porque depois iam ter o jogo da final, obviamente, não é? Mas que basicamente as coisas já ficaram resolvidas, que era o que eu queria dizer, já no final do terceiro período, não é? Para ambos os jogos, Sim, atenção. exatamente, foi a tal questão. Foi umas meias finais que, tanto mais um jogo do que o outro, porque obviamente que havia aqui um jogo que tinha aqui potencial para ser mais equilibrado, mas acho que também diz muito aquilo que foi a performance de uma dessas equipas. Um, Se calhar começando aqui um bocadinho rapidamente também pelo jogo que colocou frente a frente o Galitos e o Futebol Clube do Porto, como já tínhamos comentado, inclusive também na altura, tínhamos gravado já há umas semanas, tinha sido falado na altura que era daqueles jogos que claramente o Porto tinha mais que a obrigação de vencer pelo seu grande favoritismo, e conseguiu cumprir, teve uma vitória bastante confortável, nunca teve propriamente aqui o jogo muito em perigo, digamos assim, teve sempre o jogo bem sob controle, fazer uma boa gestão da partida. Um, o Cornelius parece-me claramente estar a ser aqui um jogador muito importante para a equipa do Porto, mas é um excelente jogador, mas depois tem ali algumas atitudes por vezes que parecem que têm ali alguma falta de maturidade, digamos assim, em certos momentos. Mas assinalou aqui uma boa exibição, teve os seus 20 pontos, 6 ressaltos, uma assistência, um roubo de bola e um abafo. Portanto, ele literalmente preencheu toda a folha estatística com pontos, ressaltos, assistências, roubos de bola e desarmes de lançamento. Também destaque para o Javian Davis, que parece um poste que aos poucos está a ganhar aqui o seu espaço na equipa de Fernando Sá, não só na final, mas também aqui nesta meia final esteve a um bom nível, jogou apenas 14 minutos, mas foi o suficiente para ter impacto na equipa. Mas é a tal questão. Isto foi claramente um jogo que o Futebol do Porto controlou o seu belo prazer desde o início até ao fim. E acabou aqui por confirmar o seu favoritismo. Foi uma equipa do Galitos que
teve aqui um percurso bastante notável nesta competição, nesta taça de Portugal, porque eliminou o Braga, o Braga já agora que eliminou o Benfica nesta competição, e também aqui o Sampaense Basket também no pavilhão do Sampaense. E depois também, obviamente, aqui a vitória bastante importante frente ao Braga, que garantiu aqui, no caso, o acesso à Final Four da Taça de Portugal. Também destaque do Galitos, também destaque também para o Braden Carter, que também está a confirmar um pouco a sua boa época na Liberty League masculina, e também o Quintino Dibungi, que também esteve aqui a um bom nível. Novamente, uma equipa do Galitos que, dentro do possível, apresentou-se aqui uma boa qualidade, esteve bem, mas obviamente, claramente, frente ao Futebol do Porto, era mais que esperado que as coisas pudessem correr da forma como correram. O outro jogo também que se esperava que se fosse um pouco mais equilibrado, mas estava a dizer há pouco, que o jogo com frente a frente do Sporting e o Desportivo Oliveirense, muito dado do facto de serem duas equipas que estão em zonas muito próximas da tabela classificativa do campeonato, obviamente estão as duas em lugar de playoff, mas estão ali muito, muito próximas uma da outra. Mas o Sporting esteve bastante bem, conseguiu também impor aqui bem o seu ritmo. Uma primeira parte mais equilibrada e que claramente foi no final da primeira parte, ia-se com aquele sentimento de poder ser um jogo bastante equilibrado entre duas excelentes equipas. O Sporting ia apenas a vencer ao intervalo por 3 pontos frente a esta equipa da Oliveirense. Eu diria que mesmo aquilo que marcou claramente o rumo desta partida e o desfecho mesmo ainda mais desta partida foi claramente o terceiro período, provavelmente quando a equipa do Sporting e do Oliveirense vieram do intervalo, em que o Sporting venceu por um parcial de 16 pontos, 29-13. E depois, obviamente, no quarto período, novamente, se nós tirarmos daqui o terceiro período, temos aqui um jogo que podia ir para qualquer lado, porque é curioso, porque no primeiro período, segundo e quarto, há aqui apenas uma diferença de 5 pontos, portanto, 4 pontos, perdão. Portanto, vê-se muito claramente aqui a importância e o equilíbrio que foi esta partida, se não contarmos com o terceiro período. Mas, como no basquete ainda são jogados 4 períodos e não 3, obviamente que neste caso a equipa do Sporting acabou aqui por garantir a vitória. Destacar também, não só na meia-final, mas também mais na final, para aquilo que foi uma boa prestação do Brandon Jones e também do Francisco Amarante, também estiveram aqui a um bom nível. O Svensson também esteve aqui a um nível interessante, parece-me um jogador que tem aqui, não tem necessariamente aquela consistência, na minha opinião, mas quando é importante e quando é preciso aparecer, ele marca presença e consegue ter sempre aqui muita importância nesta equipa do Sporting. E também destacar também o Arden Hayes. Não, ele não é primo do James Harden, ele simplesmente tem o nome, tem o apelido do Harden, que joga em Cleveland, mas também aqui garantiu uma boa exibição, não só neste jogo, mas também na final. Mas, novamente, para finalizar também aqui as meias finais, como já o disse, um jogo bastante equilibrado, se não contarmos aqui com o terceiro período, mas o Sporting também esteve aqui a um bom nível nesta Final Four, e acredito que também possa ser aqui um ímpeto, digamos assim, que os possa permitir, se calhar, avaliar e abordar esta fase final de regular do campeonato com outros olhos e usando isto como uma espécie de plataforma para poder se apresentar a um nível ainda melhor na fase mais adiantada do campeonato. E nós sabemos muito bem a importância que tem, obviamente tanto perder como ganhar, mas a importância que tem uma vitória numa taça ou numa competição, sabendo que ainda há mais coisas para jogar. Portanto, muito destaque para a equipa do Sporting, que pareceu que esteve a um bom nível nesta competição. E obviamente depois daqui também tivemos o confronto entre o Porto e o Sporting, também já agora fazer também aqui a ponte para esta partida. Uma partida também bastante equilibrada. O Futebol Clube do Porto esteve aqui apenas em vantagem ali um bocadinho no final do primeiro período, durante todo o segundo período e depois ali uns minutos do terceiro período,
mas gostei bastante desta equipa do Sporting, particularmente pela fisicalidade, não aquela fisicalidade no mau sentido da palavra, mas aquela agressividade a defender, aquela agressividade também a atacar os espaços quando necessário, e quando obviamente se tem um jogador como Brandon Jones, que é um jogador que eu não consigo não gostar, porque é claramente um poste bastante interessante, atlético, não parecendo muito, mas é bastante atlético, e é um jogador que consegue ali ligar muito bem o jogo entre as diversas posições da equipa leonina. Mas chego com isso, acho que o Sporting esteve muito bem nessa vertente do jogo. Achei do lado do Porto que, por exemplo, que alguns jogadores que não tiveram aqui tão bem nesse ponto de vista. O Miguel Maria teve aqui um bom período, mas continua a ser daqueles jogadores que, na minha opinião, é um bom base suplente, mas já acho que já começa a ser um bocadinho curto para uma equipa como o Futebol Clube do Porto ter um jogador como Miguel Maria na principal posição de passe. Não é nenhum desrespeito para com ele, atenção, é um excelente jogador, já deu muito ao nosso basquetebol, mas acho que o Porto precisava se calhar aqui de outro tipo de base que pudesse acrescentar aqui um bocadinho mais à equipa. A equipa do Porto também, ainda pegando por aí, que sentiu muita falta. Eu não vou tanto pela questão do Miguel Queiroz, porque vinha de lesão, mas principalmente de Tanner Omlid, que foi um jogador bastante importante, que é um jogador bastante importante na manobra defensiva e ofensiva também da equipa do Porto, e parece-me que o Porto também sentiu aqui um bocadinho de falta da defesa na questão do ponto de ataque e também no navegar entre bloqueios, porque o Tanner Almeida é exímio nisso. Isso também permite muitas vezes também ao Sporting ter aqui jogadores que estivessem apresentado a um excelente nível e tenham conseguido também marcar aqui a sua presença e de que maneira. Na equipa do Sporting, destacar obviamente para além da exibição do Brandon Jones, também destacar a exibição do que foi do Francisco Amarante, que é daqueles jogadores que é apenas a questão do lançamento exterior. Teve aqui um bom jogo, pareceu-me que esteve bastante bem nesta partida. Destacar também, e muito, ali dada altura, acho que foi no terceiro período, se não estou em erro, acho que foram 3 triplos seguidos do Diogo Ventura, que tem jogado a partir do banco. Portanto, parece-me também que ele esteve muito bem nesse sentido. Mas, novamente, uma equipa do Sporting parece-me é tal questão, pode usar aqui esta competição e esta vitória como uma forma de olhar para os jogos que estão a faltar no campeonato com outros olhos. E já agora também vendo aqui rapidamente, faltam apenas 7 jogos, mas são jogos muito importantes e que podem aqui terminar, obviamente, a classificação da equipa de Luís Magalhães para o campeonato. E para o Porto, é tal questão, não é só olhando para a questão de terem perdido e não terem jogado tão bem. Parece-me que é uma equipa que está a encontrar o seu caminho. Nos últimos 10 jogos perderam apenas 3 e venceram 7, portanto, claramente aquele período menos bom parece estar já aqui um bocadinho mais para trás. Mas é uma equipa que ainda tem aqui alguns jogadores a integrar-se aos poucos na equipa, nomeadamente o Corey Allen, parece-me que é um jogador que ainda pode ter muito aqui a dizer nesta equipa de Fernando Sá, mas obviamente tem de ir com o que tem, digamos assim, já não há aqui possibilidade também de fazerem muitas mais mexidas nesta equipa. Agora é ir com as armas que têm e ir para cima dos adversários que vêm aí para ver se conseguem garantir aqui uma posição um bocadinho mais favorável, porque eles neste momento ocupam a quarta posição aqui do campeonato. Obviamente aqui ainda estão ali muito, muito próximos tanto do Alvarense como de Sporting, mas obviamente que eu acho que o mais importante para eles é claramente garantir a presença no top 4, que é para terem a tal questão da vantagem caseira, que é muito importante, obviamente, para questões de primeira ronda. Eu até diria, nessa questão da classificação, ficar em terceiro, para evitar lá estar um possível confronto com o Benfica, não é? Na próxima fase dos playoffs, não é? Se ficar em quarto, depois. Exatamente. Eu digo Benfica, porque é verdade que são só 2 pontos de diferença, mas já a partir do Benfica
Pelo que eu vejo, deve assegurar este primeiro lugar, embora faltem ainda 7 jornadas, mas pronto. O Porto, como estavas a citar, desta ali o toque na questão de Miguel Queiroz, que só regressou agora, não foi Gonçalo para a questão da taça, aliás, e ele nem foi convocado para a seleção, não é? Já iremos falar nessa questão, Exatamente. porque Sim. realmente foi porque Miguel Queiroz teve que ir parar desde outubro, não é? Outubro, novembro, foi uma lesão Sim, assim. foi uma paragem de vários meses, sim, sim. Ele jogou, creio que um quarto, 10, 15 minutos no jogo das meias finais, É, no tal jogo que marcou o regresso dele, obviamente, depois neste jogo da final, obviamente um jogador tanto tempo de fora, obviamente não, não é, iria jogar, 4 segundos, uma questão também de basicamente preocupação. só teve 4 segundos, ou seja, pá, yeah, não jogou Fui assim fui depois. só picar o ponto, que é para receber mais um bocadinho no final do mês, como se costuma dizer, só picar o ponto. Exato. Mas sim, também lá está a destacar essa, vamos dizer assim, embora como estás a dizer, já é uma ausência prolongada de Miguel Queiroz e já sabia-se pronto, que não ia estar nas suas melhores condições, principalmente o ritmo competitivo, obviamente, mas o Omlin também. E do lado de Sporting, o Brandon Jones, que estou a ver que foi o MVP, não é eleito, mas eu lembro que a malta estava a falar muito no jogo da final, não é? Que é o Francisco Amarante, sei que lá está, como estavas a destacar, e realmente Francisco Amarante tem aqui uma boa statline, não é? 22 pontos, 6 assistências e 5 ressaltos, e com uma boa eficácia, lá está até da questão de lançamento, e pronto, mesmo assim, aqui o Browse, pronto, estas questões dos MVPs, Gonçalo, tem a ver com aquela métrica, não é? Aquele cálculo que eles fazem, né? De valorização, não é? Acho que deve ser isso, não é? Sim, sim, sim. Eu não sei se é a mesma métrica que eles utilizam para definir o MVP da liga, mas a métrica acaba por ser muito mais pela questão da valorização daqueles pontos de. Uh, Eu, se nós quisermos chamar, é da mesma forma que o plus minus, muitas vezes há malta que olha para o plus minus como uma forma de métrica para definir se um jogador esteve bem ou não. E de certa forma, este índice de valorização, que é a métrica que a Federação utiliza, não digo que é uma métrica igual ao plus minus, mas é uma métrica que deve ser um bocadinho levada um bocadinho mais a sério por parte do propriamente do plus minus, mas sim, é a métrica uh, da Federação. sim, e o Brandon Boston fez 19 pontos, 13 ressaltos, só na questão dos ressaltos, já. 3 assistências, E depois. teve ali, sim, e ele teve ali uma luta bastante boa, apesar de estatisticamente não parecer, mas acho que ele teve também uma luta boa com o Javian Davis. Foi um Uhum. jogador que também colocou-se ali em problemas de faltas a dada altura, Yeah, e yeah, depois também foi um pouco complicado para ele conseguir impor ainda mais o seu físico, porque pareceu que ele, a dada altura, teve ali uma boa sequência de lances, só que, obviamente, depois na questão defensiva era um jogo também muito atacado, digamos, entre aspas. Porque o Sporting também muitas vezes não é só o lançamento exterior por ter Amarante ou o Diogo Ventura, mas é uma equipa que também sabe muito bem fazer aquilo que nós costumamos ver em algumas equipas, por exemplo, da NBA ou até mesmo do nosso campeonato português, que é atacar o pintado, forçar a ajuda lá dentro e depois quem tem a bola faz o passe ou para o canto ou para alguém que esteja no topo da linha de 3 pontos para meter a bola no saco. Um, Portanto, o Javi de certa forma acabou por ser um bocadinho disso, porque era o jogador, o poste, digamos assim, que estava sempre lá debaixo do cesto. Mas pronto, acho que também não esteve mal, digamos assim, nesta partida. yeah. Muito bem, muito bem. Grande vitória aí para o Sporting ganhar aqui deve ter sido o primeiro título da época, não é? Acho que eles não ganharam mais nada. Eu acho que Exato, sim. nada. Exato, exato, exato. Não tiveram na Supertaça, exato, porque foi o Porto a ganhar a taça do ano passado. Foi o título deles. Vamos ver como é que vai ser a taça dos Santos e também a própria Liga Betclic, como é que vai correr. Agora, Sim, passando e para. já agora também, sim, já estou só vendo aqui rapidamente, desculpa interromper, também a taça sobre dos Santos também muito importante, uma equipa como o Porto, neste momento está em quarto lugar no mesmo grupo do Sporting. Yeah, Tem aqui um yeah, jogo, tem o próximo jogo que vai ser muito importante, que é frente ao Imortal, que é a equipa que está em primeiro lugar, e depois vão fora, frente ao Queluz, mas já mais no final do mês. exato. Mas pronto, é aqui um calendário que é tal questão. Eu acho que até mesmo esta derrota do Porto dá para extrair daqui coisas boas e olhar para o final da época com outros olhos.
e poder entrar na fase de playoffs já com outro espírito, digamos assim. Exato, e o Porto até em caso de vitória neste jogo contra o Imortal até pode baralhar as contas no grupo, que eu estou a ver aqui, não é? Pode baralhar no sentido do Imortal passar de primeiro ali para terceiro, vamos dizer assim. Ou seja, e ficar ali no limite, não é? Porque ainda temos aí Sim, o sim. Sporting prontos, que só tem vitórias, mas depois tem o que é luz, já com 2 vitórias, o Porto só tem uma, e depois tem aqui o Galitos, não é? Com uma que, pá, se ganham, por exemplo, contra o Vasco da Gama, na próxima jornada, pode ser uma equipa que pode se meter nesta conversa, o Galitos, não é? E já colocam aqui as coisas ainda mais baralhadas. Pronto, e pode ser aqui uma taça dos Santos, uma fase na taça dos Santos, esta fase de grupos. Yeah. Pode ser aqui uma fase bastante Sim, interessante. sim, sim, é tipo a última, vamos dizer assim, as últimas jornadas, não é? A ser realmente bastante Sim. interessante. Muito bem. Para o lado feminino, que agora vamos tocar, não tivemos taça. Aliás, o jogo já tivemos taça, mas isso foi para aí há 2 semanas ou mais. Sim, 2 semanas. Que taça que já agora, nesses jogos da Taça de Portugal da Liga Betclic Feminina, o Benfica não deu hipótese ao Clipe. Tivemos a derrota da Quinta dos Lombos, exato, a eliminação da Quinta dos Lombos da Taça de Portugal no lado feminino, que foi contra a equipa do Guedeça, foi no Barreiro o jogo, e já irei falar mais na questão do também, já houve este, lá está outro confronto aqui, e depois já não me lembro qual foi os outros. As outras, já não lembro quais foram os outros, como é que vou dizer, os outros confrontos, mas eu sei que o Benfica passou, a Quinta dos Lombos foi eliminada pelo Guedes, agora já não me lembro qual é os outros, tinha que ver, mas se calhar depois de ver aqui, depois de ver aqui a Liga Betclic vou tentar fazer uma pesquisa rápida sobre isso, sobre a taça do lado feminino. Mas sobre o campeonato, tivemos então mais uma jornada, dia 20, onde tivemos então estes jogos, onde o Cabo Madeira, que teve ali jogos em atraso, lá está, até na questão da pausa, entre aspas, não é na pausa, foi lá está no meio das semanas, lá está do período da taça e desta jornada, teve ali os confrontos que tinha em atraso contra o Sporting e contra o Guinense em casa, que foram jogos adiados por condições meteorológicas, questões de voo e isso tudo, e curiosamente o Cabo Madeira ganhou esses 2 jogos e voltou a ganhar contra o adversário direto, que é o São Joanense, e atenção, Cabo Madeira, que era a equipa que estava em último lugar, e agora, bem, só não está na conversa de playoffs porque pronto, já é muito difícil porque só faltam 2 jornadas, porque senão ainda dava para discutir ali o lugar dos playoffs, mas pronto, Câmara ganhou aqui ao São Joanense, em casa 84-73, depois temos o Jogueira que ganhou à casa do Galitos 70-155, Galitos que está-se a cada vez a afundar mais na classificação e está a ficar realmente condenada a descer, mas atenção, ainda falta aqui ainda 2 jornadas, mas já a partida a vida está muito difícil. Guedes, como eu disse, na taça ganhou a Quinta dos Lumes e voltou a ganhar. Agora a casa da Quinta dos Lumes pelo campeonato 60-57. A equipa do Barreiro está a atravessar realmente uma bela fase, se calhar eu até diria que é a melhor fase aqui desta época do Guedes, que haverá que teve ali a derrota na Madeira contra o Cabo, mas mesmo assim, 2 vitórias basicamente contra a Quinta dos Lombos, que é a equipa realmente a par do Benfica, são claramente as candidatas a ganhar, não é? A taça e o campeonato, isso, embora que dos Lombos já a taça já não pode ganhar, mas o Gadessa ganhou aqui 60-57, são vitória também importante para as contas, que já irei falar na questão da classificação. O Benfica foi ganhar aqui aos Açores, 77-69, embora em primeiro lugar já não é possível, mas mesmo assim ganhou o jogo porque o Imortal que está ali à perna. O Imortal, atenção, está um bocadinho à perna, que ganhou também 79-78 contra o Coimbrões, em casa do Coimbrões também outra equipa que está aflita também na classificação. E por fim, o Sporting perdeu em Barcelos, contra o Basquetebol Barcelos, 76-63. Sporting que não está a atravessar uma boa fase. Eu falei há pouco que a Gadessa está a atravessar a melhor fase da época, o Sporting é o inverso. Está a atravessar, se calhar, a pior fase da época, quando até nós estávamos com a expectativa da equipa do Sporting nesta fase, com a evolução, com o plantel a conhecer-se melhor, depois da evolução que houve no mercado e isso, mas afinal as coisas não estão a correr lá muito bem. Sobre a classificação, temos então Quintas de Lombos em primeiro lugar e já tem matematicamente lá está garantido o primeiro. Cyril,
Diz. Desculpa interromper, a imagem acho que está um pouco cortada. Não sei o que é que. Depois quem estiver aqui a ver no YouTube, Hum. a imagem está só tipo a mostrar pelo cantinho. Desculpa Ah, lá. ok. Ok. Espera aí. Não consegues ver? Não, eu digo, eu A digo. minha tela continua. Pronto. Não, Deve eu ser de digo, mim, eu deve digo. ser de mim. Com certeza. Ah, ok. Eu aqui está-me a dar direito. Até estava a sair, até estava a dar direito. Mas eu vou dizer, lá está rápido também. Uhum. Que é aqui então o Quinta dos Lombos está no primeiro lugar com 38 pontos, depois o Benfica 36, lá está, mas matematicamente o Quinta dos Lombos tem vantagem em confronto direto, mesmo que o Quinta dos Lombos perca os dois jogos, o Benfica ganha os dois, o Quinta dos Lombos fica em primeiro, depois o Imortal com 35 ali à espreita de uma escorradela do Benfica para ficar, lá está ali na luta do segundo lugar, depois aí fora do pódio, temos aí muita coisa para decidir, lá está nestas últimas duas jornadas, que era essa com 31, Basket do Barcelos com 31, Jogueira com 30 pontos, Sporting aqui com 29 pontos, lá está, Sporting não podemos esquecer que no início da época estava ali na luta pelo terceiro lugar e agora está aqui no sétimo, oitavo, empatado com o Sportiva, que também tem 29 pontos. Por fim, Cabo Madeira, nono, que ainda não está matematicamente tipo na manutenção, digamos assim, ou seja, está assegurado ali na Liga Betclic, porque ali no confronto direto, se houver três equipas, o Coimbrões tem vantagem, ou seja, não está matematicamente ainda, digamos assim, seguro, mas basicamente com estes 27 pontos já está praticamente assegurado. Lá está, depende. Se o São Joanense e Coimbrões perdem o próximo jogo, já está este assunto encerrado. Coimbrões e São Joanense que têm 25 pontos e lá está aí na luta até ao fim, vai ser a luta mesmo até ao fim para ver quem é que desce. E por fim o Galitos tem 24 e esta já acho que é uma equipa que já está mais condenada, digamos assim, a descer de divisão, sinceramente. Mas pronto, o Galitos foi uma equipa realmente que para alguns até foi se calhar alguma desilusão, mas pronto, mesmo assim acho que já acabou aqui a estadia, digamos assim, longa até desta equipa, lá está na Liga Bética Feminina, equipa que, atenção, o Clube Galitos, que na época passada era das equipas de surpresa na época passada. Mas pronto, vamos ver, mas acho muito difícil, por exemplo, que eu estava a verificar, a próxima jornada, o Galitos vai chegar em casa do Benfica, pois, não é? Depois, já agora, o Coimbra vai jogar em casa do Sporting, também não vai ser fácil. O São Joanense vai jogar em casa do Imortal, por isso é que eu digo que o Cabo Madeira, que é verdade que joga em casa contra o Quinta dos Lombos, mas à partida já tem a coisa, lá está, assegurada da manutenção. O resto, depois, como eu digo, entre o quarto e o oitavo, vai ser aqui uma coisa, por exemplo, vamos ter Jogueira, Basket de Colaboração na próxima jornada, Sportiva e Guedes, ou seja, próxima jornada até já pode baralhar estas contas todas. Diz Gonçalo, ias dizer qualquer coisa? Não, eu ia só mesmo dizer, olhando para. Só vendo aqui rapidamente o calendário destas equipas, estão aqui um bocadinho mais à bica de poderem. Perdão, de poderem ser. Tu falaste no Galitos, no São Joanense e no Coimbrões. O Galitos, como tu disseste, eu acho que o destino da equipa do Galitos poderá ficar já definido nesta próxima jornada, porque obviamente Yeah. aqui uma derrota frente ao Benfica, ainda por cima no Benfica, poderá ser aqui muito fatal, digamos assim, e depois recebe uma Sportiva que precisa de ganhar para se manter ainda ali Yeah. nas lutas pelos playoffs, embora me pareça que isto no playoff uh, está garantido, fica só mesmo que é verificar se ficam depois em oitavo ou se ficam em sétimo É, lugar. E depois também a São Joanense. Eu até acho que a São Joanense, de certa forma, poderá ter aqui uma pequena possibilidade, porque o jogo contra um imortal que matematicamente já está descansado, porque o terceiro lugar ninguém lhe tira. Obviamente, depois tem um jogo que o Sporting que pode afetar, e depois temos aqui o Coimbrões, coitadas, que apanham aqui vão ao Alvalade a jogar contra o Sporting, precisa de ganhar, e depois vão jogar recebem o Jogueira que precisa de ganhar para manter o sexto lugar. Portanto, o é, Jogueira, perdão, são duas equipas que infelizmente têm uma tarefa muito árdua para conseguirem é, se manter nesta divisão.
atenção, é que há esta luta da manutenção e depois há a luta ali, como eu disse, entre o quarto e o oitavo, que pode mudar, por exemplo, nesta jornada, como eu disse, Sportiva Guedense, e depois vamos ter o Jogueira Basca do Barcelos. E porquê é que digo isto? Porque vai haver aqui confrontos não, vai haver aqui interesse de não ficar em sétimo ou oitavo, ou seja, para não apanhar quintas lombos, o Benfica logo na primeira ronda, é logo a tentar fugir dessa zona, ou seja, a tentar ali fugir para o top 6, top 5, não é? E fugir dali, ou até melhor, que é o caso do Guedes, está em quarto lugar, porque tem assim a tal vantagem caseira na primeira ronda. Mas vai ser interessante acompanhar, já como eu disse também há pouco, o Benfica é verdade que pronto, à partida ganha aqui o Galitos, depois coisa, mas não se pode dar coisa de escorregar, porque senão o Imortal pode aproveitar e igual ao Benfica, e depois temos que ir à negra para decidir quem é o vice-campeão aqui da fase regular, digamos assim, da Liga Betclic Feminina. Mas vamos ver, tem aqui últimas jornadas que têm muita coisa para decidir. E já agora, Taça Portugal, lá está, tal como eu prometi, estive a ver, pronto, o Benfica, como disse, deu uma coça 93-78 ao Clipe, que lá está a ser nenhum, equipa da divisão inferior. O Guedes ganhou 76-72 à Quinta dos Lombos. O Cá Madeira perdeu contra o Jogueira, no Jogueira 86-74, e depois o Basket do Barcelos perdeu nos Açores contra o Sportiva 82-67. E já agora a Final Four já está definida, lá está até as datas, horários e também os confrontos. Dia 28 de março vamos ter então Sportiva Guedense, depois o Benfica contra o Jogueira, esse jogo já está dia 28, depois no dia 26 vamos ter a tal final aqui da Taça Portugal SCOI, da Taça Feminina. Muito bem, fechando aqui campeonatos nacionais, Gonçalo, vamos falar da nossa seleção, não é? Seleção portuguesa, que teve duplo jornada da classificação Uhum. para o Mundial de 2007, essa primeira fase, que lá está no grupo, lá está com a Grécia, com o Montenegro e com a Roménia, que depois neste grupo passam os três primeiros classificados para a segunda fase, onde aí já vão apanhar, obviamente, equipas mais sonantes, não é? Na segunda fase, que vai ser decisiva para depois quem é que vai para o Mundial. Mas nossa seleção, que lá está, já na primeira dupla jornada tinha ganho um jogo contra o Montenegro, aliás, foi até uma bela coça que demos aí ao Montenegro, e depois perdemos, embora foi aquela derrota assim um bocado com aquele sabor de sentido de podíamos ter ganho contra a Grécia, não é? Mas agora tivemos o duplo jogo contra a Roménia, que o nosso selecionador até deu como objetivo ganhar estes dois jogos, que era para resolver o assunto, ou seja, temos o apuramento garantido. O primeiro, tocamos já no primeiro jogo, que foi em Coimbra, no pavilhão lá está de Coimbra, tivemos a nossa seleção a ganhar a Roménia, Gonçalo, em que até, é verdade que o jogo, nossa seleção até começou muito bem, não é? Acho que foi um belo início da nossa seleção. O segundo período a Roménia respondeu, e acho que também ali a nossa seleção teve ali, que até o nosso próprio selecionador teve ali meter um time-out, pelo menos eu lembro um que foi tipo para acordar, não é? Tipo, o jogo não está ganho, não é? Sim, foi ali mais ali próximo do meio do segundo período, que ele pediu o Isso. time-out, depois a partir daí a Yeah, sessão yeah. respondeu bem e já conseguiu depois dar a E, volta. e- e depois no intervalo foi por aí afora, também alargando a vantagem e com a também identidade Uhum. defensiva, que nós, lá está, até já somos, digamos assim, algo conhecidos por isso, e acabámos por ganhar o jogo. Não vou dizer que foi um passeio, mas até foi uma vitória, assim, merecida, não é? Nossa seleção. Sim, foi. Eu, obviamente que esta dupla jornada era uma dupla jornada que era, eu não digo que é obrigatório vencer, mas frente a uma seleção romena que não tem uma má seleção, mas acho que Portugal já pode começar a olhar para certos adversários com outros olhos, adversários que nós há uns tempos dizíamos, sabes, como a Arménia que dizíamos que era complicado e tudo mais, se calhar agora neste momento podemos olhar para alguns adversários de uma forma um pouco diferente. Como tu disseste bem, foi uma boa exibição da nossa seleção, mais pela questão também, obviamente, defensiva, como é óbvio, um, mas também não vi assim necessariamente ali, neste primeiro jogo, muitas armas do lado romeno que me permitissem ter aqui um pouco de receio desta equipa. Eu sinto que a equipa portuguesa defensivamente teve ali alguns momentos de desconcentração, como tu mencionaste bem, aquele segundo período em que o nosso selecionador Mário Gomes ia bem, pediu ali o time-out, e isso parece que não. Foi muito importante aqui para a equipa conseguir recuperar o ânimo e poder dar ali a volta. Estava a ser uma sequência de pontos bastante favorável para a Roménia,
e estava a colocá-los bastante mais perto de empatar a partida. Mas acho que Portugal conseguiu, de certa forma, depois desse momento, controlar o jogo a seu bel prazer. Vimos pela primeira vez, e eu fico contente que ele tenha finalmente aparecido, porque parece-me claramente que é um jogador diferenciado e na nossa seleção. Foi o Diogo Brito, que marcou 32 pontos. Eu posso estar enganado, mas eu acho que foi a melhor exibição a nível de pontos da carreira do Diogo Brito pela nossa seleção. Posso estar Sim, enganado novamente, mas eu acho que não me sim, eu acho recordo que é. assim, eu não me recordo assim de repente de uma de uma exibição tão completa como a dele. Estamos a falar de um jogador que estava completamente endiabrado. Ele lançou 8 de 12 de 3 pontos, e obviamente depois 4 lançamentos em 7 possíveis, da linha de 2 pontos, que vou aqui com uma estatística bastante interessante, e parece-me claramente um jogador que estava num outro patamar, num outro nível. Não só a exibição do Diogo Brito, obviamente depois também destacar também, no geral foi uma boa exibição da seleção. Foi pena não termos chegado aos 100 pontos, porque tivemos ali o nosso Rui Palhares, que foi à linha de lance livre, e conseguiu apenas colocar no saco um lance livre, e depois falhou o segundo, que era o segundo é que nos dava os 100 pontos. Foi pena, e ouviu-se um pequeno broá no, um pequeno broar no pavilhão, por percebermos que, ok, não marcamos os 100 pontos, é pena, é uma coisa que pode ser importante, não acho que seja um ponto que vá definir o nosso apuramento ou não, mas foi pena ele de facto não ter conseguido, mas de qualquer das formas uma boa exibição. Destacar também já agora mais uma boa exibição do nosso Travante, que continua aqui também a um bom nível, continua também a dar cartas. Mas lá está, uma exibição bastante convincente, tirando ali alguns momentos, e obviamente depois avançando depois aqui para o jogo frente à Roménia. Na Roménia assim é que é, em que Sim. aí as coisas já foram assim um bocadinho diferentes. Exato, nesse jogo contra na Roménia, lá está, outra vez esse jogo, tivemos então que a nossa seleção, que lá está, caso vitória, garantia, digamos assim, o apuramento já, ou seja, está no lote dos 3 primeiros aqui do grupo. Não aconteceu, acabou por perder contra a Roménia, num jogo que a Roménia parece que veio com a lição, ou seja, o selecionador da Roménia, parece que na viagem de volta para a Roménia deve ter ou seja, visto este jogo em Coimbra, analisado bem, estudar melhor a nossa seleção e conseguiu, lá está, até melhorar a equipa e até explorar, digamos assim, algumas questões do lado defensiva, digamos assim, na nossa seleção e até aproveitou para, lá está, a equipa. Pronto, é verdade que teve a questão do triplo, que realmente tem uma eficácia tremenda, principalmente o americano naturalizado romeno, o Darren Russell, que estava a lançar ele e o outro que é o Massiuca, acho que é assim que se diz, 21 pontos, que lá está, 6 em 7 em triplo, mas esta seleção romena que acho que veio com a lição melhor estudada da nossa seleção neste segundo jogo e que até a nossa seleção teve ali fases assim que não estava a conseguir, nas questões até na defensivas, conseguir fazer ali, porque os momentos conseguiu sempre encontrar alguém, lá está, principalmente o Massiuca, lá está, este jogador para marcar, lá está, os seus triplos, e depois até no lado defensivo acho que a seleção alemã portou-se melhor que em Coimbra, lá está, se calhar teve ali melhor trabalho de análise isso, e depois a nossa seleção, por exemplo, falaste bem do Diogo Brito, teve uma noite endiabrada em Coimbra, mas já na Roménia já não foi assim. Já não foi assim, aliás, já não sou tantas vezes, já teve assim mais uma noite mais apagada. O Travante esteve bem, o Travante no jogo todo, aliás, até foi importante naquele segundo período que a nossa seleção até deu a volta ao resultado, porque o primeiro período a nossa seleção estava a perder 27-22 e depois no segundo período conseguiu dar a volta ao resultado muito à boleia do que o Travante estava, lá está, estava a produzir, digamos assim, principalmente no lado ofensivo e acabou no intervalo estar a ganhar 52-50, mas depois no terceiro período da Roménia voltou a ser superior, digamos assim, muito por causa está da diria, lá está, não conheço muito bem a seleção romena, mas parece que o Darren Russell, lá está, não é principal, era claramente das principais e nota-se até que tinha ali qualidade de jogo e isso, lá está,
playmaker, distribuir o jogo, isso, coisa em que em Coimbra até acho que foi mais bem anulado pela nossa defesa da seleção, mas este jogo da Roménia já esteve melhor e até foi muito importante para esta vitória, digamos assim, da Roménia, que depois ganhou, lá está, 101-96 no final, só que foi ali um final ali que nós, a Roménia marca um triplo, nós marcámos um triplo, depois a Roménia marca um triplo, acho que foi assim, uma sequência assim parecida, que depois no final nós falhamos, depois na parte final, nos segundos finais, é verdade que acho que já não havia timeouts e isso, e depois a Roménia foi à linha lance livre e depois acabou. Lá está, faltavam poucos segundos e depois com 5 pontos de diferença, poucos segundinhos, já não dava. Mas pronto, foi uma derrota da nossa seleção que realmente podíamos ter ganho este jogo na Roménia, a meu ver, porque acho que nível de qualidade, modo geral, plantel, leque de opções, a nossa seleção, a meu ver, nestes dois jogos, senti que era melhor. É verdade que do outro lado da Roménia há ali jogadores também com alguma qualidade, mas acho que de modo geral a nossa seleção era melhor, só que pronto, neste jogo acabou por não acontecer isso, não é? E acabamos por perder. Já agora os destaques, gostei do Daniel Relvão, ali no foi o pós-titular e neste jogo até começou bem o jogo, ali a marcar ali alguns lançamentos que até a própria seleção romena deixava-o assim mais tranquilo para lançar, e também o Ricardo Monteiro, que veio do banco, que até jogou assim mais minutos que se calhar que era previsível, mas jogou mais porque realmente era um dos jogadores, por exemplo, que conseguia meter a bola, lá está, lá no cesto, especialmente na questão do triplo, que a nossa seleção nisso não estava a conseguir, e por exemplo, acho que até um dos fatores, lá está, da Roménia ter ganho à nossa seleção, por outros dados estatísticos de ressaltos e isso não está assim muito coisa, mas o que sai mais à vista foi obviamente a eficácia de triplo, onde a seleção romena estava na casa dos 53%, salvo eu, e a nossa seleção estava na casa dos 30 e qualquer coisa, 35, 36%, embora, pronto, linha lance livre, lançamentos lá está, de 2 pontos, né? E isso, a nossa seleção é mais eficaz, mas é tal cena da matemática, não é? 3 pontos, não é? O triplo vale mais do que esses lançamentos, não é? E acho que também foi, lá está, um fator determinante para esta vitória da Roménia. Gonçalo, queres dizer alguma coisa sobre este jogo que já não acompanhaste assim tanto, não é? Aliás, o horário não foi assim muito fácil para ti, que foi um horário às 5 horas da tarde, não é? De segunda-feira. É, o outro 5 horas está uma pessoa a trabalhar, não é muito fácil. Não, mas olha, eu pego exatamente por aquilo que tu falaste e bem. Eu depois vendo o jogo mais, obviamente, já mais tarde, fiquei mesmo com aquele sentimento que era um jogo que Portugal deveria ter vencido. Tu disseste bem, tu tinhas comentado isso na altura no nosso grupo, que de facto a percentagem de lançamento exterior da Roménia é uma percentagem não é sustentável do todo. Também é uma equipa que em termos de lançamento exterior não tem assim muitas armas, mas pronto, aproveitou muito bem os espaços dados pela defesa da seleção. Eu acho que o problema foi mesmo mais a nossa defesa, que esteve uns furos abaixo daquilo que nós estamos habituados. Estamos a falar de uma equipa que defensivamente consegue sempre acrescentar muito, no caso da nossa seleção. Mas parece-me que pareceu-me que foi muito isso. Acho que houve ali algumas falhas de comunicação. O próprio selecionador também o mencionou, que havia ali jogadores que defendiam de uma maneira, outros defendiam de outra. Isso depois parece não, mas quando não há ali algo muito dinâmico do ponto de vista defensivo, obviamente que o adversário irá sempre aproveitar com trocas de bola rápidos, ou está sempre muito preparado para lançar sempre que possível. Obviamente depois também acaba por gerar muitos lançamentos abertos, e obviamente lançamentos abertos dá sempre possibilidade ainda maior do adversário poder colocar a bola dentro do cesto e marcar 3 pontos. Mas pareceu-me que foi um pouco isso. Mesmo eu não desgostei da nossa seleção do ponto de vista ofensivo, mas parece-me claramente do ponto de vista defensivo uma seleção que cometeu aqui muitos erros que não é muito habitual, mas também mérito, novamente, mérito para a equipa da Roménia, que também esteve muito bem. Tivemos aqui o Russell, que teve também um bom nível, um jogo cá em Portugal um pouco mais apagado, nesta segunda partida já como titular, assinou aqui uma boa exibição.
o Machu, como tu mencionaste, também esteve muito bem de lançamento exterior. Novamente, uma equipa que estudou muito bem a nossa seleção, estudou muito bem o adversário, conseguiu colocar sempre aqui a seleção em alguns apuros do ponto de vista defensivo e parece-me que pronto, é uma vitória justíssima para uma seleção que se preparou muito bem para esta partida e uma seleção que se calhar tem de corrigir algumas coisas na defesa e noutros pontos do jogo se quiser ter sucesso agora para esta dupla jornada que será em julho. Mas, novamente, obviamente tudo em aberto. Obviamente Portugal neste momento ocupa o segundo lugar do grupo. Obviamente a Grécia em primeiro com 7 pontos. Depois temos Portugal e Montenegro com 6 pontos, mas Portugal neste momento tem a vantagem porque venceu a seleção montenegrina no primeiro jogo em Montenegro, que é bastante importante, e por uma Exato. diferença de 21 pontos, o que parece-me também pode ser importante para as questões do confronto direto. E eu acho que isso nesse aspecto também é muito importante. E também, até mesmo na questão do confronto direto com a Roménia, porque a Uhum. Grécia está no outro patamar, que é a realidade, até mesmo no confronto direto com a Roménia, Portugal está em vantagem, porque Portugal venceu por 17 pontos no primeiro jogo, no jogo de dia 27, e depois, no jogo de domingo, perdeu por apenas 5 pontos. Portanto, temos aqui um parcial positivo, um saldo positivo de 12 pontos, Yeah. que para as questões do confronto direto é muito importante. Eu não vou dizer que Portugal pode se dar ao luxo de perder os dois jogos e ficar apurado, porque eu acho que isso é brincar um bocadinho com o fogo, Exato, mas yeah, yeah. está numa boa posição para poder garantir o apuramento sem necessariamente vencer nenhuma das duas partidas que estão em falta. Mas lá está, isto nunca se sabe, a gente podemos ter de um momento para o outro, podemos ter aqui uma Roménia a perder com uma Grécia, a perder com uma Roménia, ainda por cima na Roménia, e isto depois pode baralhar aqui um bocadinho mais as contas. Mas acho que Portugal, mesmo assim, apesar de tudo, fez o possível, jogou na melhor forma que conseguiu. Agora é o momento de olhar para a dupla jornada que só teremos em julho. Portanto, já temos aqui alguns jogadores da Euroliga em algumas seleções que poderão marcar presença. E acho que Montenegro e Grécia ir-se-ão reforçar ao máximo para tentar garantir o apuramento para a próxima fase do grupo. Sim, sim, falaste bem nessa questão agora, lá está para este último tópico da nossa seleção, que é já olhar para as contas, que mesmo assim, ok, foi positivo, não ganhámos dois jogos, que é verdade que com essas duas vitórias íamos garantir, digamos assim, o apuramento, mas mesmo assim estamos numa vitória, ou seja, ganhámos contra o próximo jogo em casa contra o Montenegro e sendo em julho podemos ter Ruben Prey, se calhar Nemias, mas eu digo se calhar depende, não é? Porque vamos imaginar se os Boston Celtics vão às finais da NBA em junho, eu aí já não acredito, não é? Porque senão, coitado do homem, o homem depois sai de umas finais da NBA e literalmente pega, sai de Boston e vai para Portugal e para o estágio, acho muito difícil isso acontecer. Ou seja, eu acho o Nemias. Que é verdade que já não interfere com a questão dos Boston Celtics, ou seja, os Boston Celtics não vai interferir muito, mas lá está, se for dos dos Boston Celtics, a equipa dele for muito, lá está, muito longe no sentido de finais, eu acho já difícil o nosso Nemias estar aqui. O nosso Nemias estar aqui é preciso que os Boston Celtics, que a partida não, está quase confirmado que eles vão aos playoffs, não é? Mas era preciso que caíssem, digamos assim, relativamente cedo, ou talvez numas finais de conferência em que final de maio já estivesse ok, de fora, e aí se calhar havia essa possibilidade de regressar à seleção, mas vamos ver. Mas mesmo assim, é uma seleção nossa que mesmo assim mostrou que contra o Montenegro ganhamos, não é? E ganhamos bem lá, e por isso acho que podemos ganhar aqui contra o Montenegro. Também concordo contigo, só que não podemos pensar, mas podemos próximos dois jogos, estamos apurados. Pronto, não podemos ir com essa mentalidade, porque a Roménia pode fazer uma gracinha, não é? E ganhar aqui coisa, não é? Embora, como tu disseste bem, nós temos vantagem no confronto direto contra a Roménia, contra o Montenegro, à partida teremos, só se for acontecer um descalabro total em julho, no jogo que o Montenegro vai ter connosco, mas à partida as coisas estão bem encaminhadas para a nossa seleção, mas também acredito que a nossa seleção, a mentalidade
é claramente ganhar o próximo jogo, despachar o assunto e depois o jogo contra a Grécia, que à partida também nessa última jornada a Grécia já deve ter a sua vida resolvida, digamos assim. Aliás, o próximo jogo da Grécia vai ser contra a Roménia e acredito que esse jogo já vai ser tipo uma espécie de amigável, vamos dizer assim. Já não conta para nada, não é? Porque pronto, já está fechado o lote, digamos assim, lá está dos três primeiros, quer dizer, fechado entre aspas, não é? Depois será entre Montenegro e a Roménia a discutir entre eles quem é que fica ali no terceiro lugar, não é? Sim, sim. É tal questão. É aqui para a Grécia, mais cedo ou mais tarde, irá sempre vencer. Teve aqui alguns jogos, um pouco inesperados. Eu acho que até mesmo foi uma espécie de abre-olhos a questão do nosso jogo, nosso segundo jogo contra a Grécia. Acho que a Grécia não estava muito à espera Yeah. do nosso nível da nossa seleção, já foi um bocadinho surpreendida. E também esta derrota contra o Montenegro é tal questão. Não é que a Grécia esteja em perigo de não ficar apurada, mas a derrota com o Montenegro, ainda para mais em Montenegro, que foi. Não, perdão, perderam em casa frente ao Montenegro, assim é que pois é que foram vencer os montenegrinos fora de casa. Mas parece-me que foi uma daquelas derrotas que, pronto, vencendo em casa, podiam ter claramente ter vencido, ter garantido já o apuramento e olhar para os outros dois jogos de outra forma. Agora assim tem de calçar as luvas, como se costuma dizer, na próxima dupla jornada, pelo menos num dos jogos, e depois, obviamente, tem de olhar para, pronto, depois para mas depois conseguir o apuramento já com o apuramento no garantido. Exatamente. Muito bem, Gonçalo. Estamos fechados. Não tens mais algo a acrescentar aqui do basquetebol nacional? É isso? Nada? Não, não, olha, está tudo bem. Pronto, acho que foi aqui uma boa conversa. Acho que também para olhar aqui um bocadinho para fazer aqui uma espécie de balanço e um apanhado daquilo que tem acontecido estas semanas. Mas está tudo, pronto. Não se esqueçam de ver muito basquete. Já sabem que, como estávamos a comentar há pouco, no lado masculino, vamos ter também aqui agora está a saúde dos Santos já já agora durante este fim de semana, que vai ser aqui uns jogos muito importantes, particularmente ali no grupo B, porque está ali muita confusão, digamos assim, confusão boa, mas também é preciso não desver, digamos assim, o grupo A, porque também temos ali neste momento do terceiro até ao sexto lugar, qualquer equipa pode subir para o lugar de playoff de qualificação, e isso também pode ser aqui muito importante nessas contas. Mas pronto, e como o Silas também já tinha falado há pouco, já aqui com o final da Liga Betclic feminina, também aqui muitos jogos muito importantes para muitas equipas, tanto na questão de playoff, tanto na questão de permanência na, no principal escalão feminino. Portanto, já sabem, é ver muito basquete, é ver do bom, é gratuito, é só instalar a aplicação da Federação da FBTV está feito, e podem ouvir o nosso José Barbosa, o António Dias e essa boa malta que anda por aí, e fazer-lhes companhia também no canal na aplicação da Federação. Exato. Já agora, a última nota, que também já foi anunciada a convocatória para a seleção feminina, que vai também ter a sua dupla jornada, desta vez para o Eurobasket 2027, onde o selecionador nacional Ricardo Vasconcelos apostou num grupo que basicamente acho que até, exato, estava a confirmar, basicamente praticamente os mesmos nomes que disputaram na primeira janela de qualificação em novembro, voltou a convocar, que é um bocado a filosofia do Ricardo Vasconcelos, ter aquele grupo de trabalho sempre, não é? Sempre ali, que confia, que acredita, e pronto, e foi lançado 14 nomes, que haverá obviamente ali alguns cortes, não é? Quando chegar à altura, mas pronto, foi anunciada essa convocatória para esses de dupla jornada que não vai ser já, vai ser dia 14 e dia 17, dia 14 contra a Sérvia em casa e depois dia 7 em Reykjavik, que é a capital da Islândia. Muito bem, vamos então fechar aqui o episódio.
devemos regressar lá está esta semana para um episódio aí sobre NBA, onde o tema à partida, se calhar vai ser sobre o nosso Nemiasqueta, não é, Gonçalo? Ou seja, vai continuar a ser tocar um bocado do lado nacional, mas já à partida vai ser falar desse jogo de carreira e não só, desta boa fase de Nemias, não é? Sim, ele para mim é o MVP da liga. Eu concordo. Eu, por uma vez na vida, eu concordo com a malta de Boston, porque eu não os consigo ver nem pintados. Exceto o Nuno. O Nuno é um gajo porreiro. Mas pronto, para mim é o MVP, é o Most Improved Player, é o defesa do ano, é tudo. O Nemias é É vida. tudo. Um abraço para o Nemias e continua assim a fazer as delícias da malta de Boston e que possa conseguir aqui um contratozinho porreiro na sua próxima, no seu próximo contrato, obviamente, na NBA. Exato, o nosso episódio vai ser lá estar focado nisso e também de alguns destaques que têm acontecido nesta fase pós-All-Star, digamos assim, ou seja, pós-All-Star também veremos falar de outros destaques, mas principalmente, obviamente, e merecida atenção a falar mais do nosso Nemias. Bem, maltinha, sigam então nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, ou X, como queiram chamar. Também estamos no Threads. Subscrevam no canal do YouTube e deixem um like, que ajuda no algoritmo de vídeo, mas preferem as plataformas de podcast, estamos naquelas principais e que vocês também conhecem, obviamente, Spotify e Apple Podcast. Subscrevem por lá e também deixam lá as 5 estrelas, que também ajuda a aparecer, lá está, questões do algoritmo e aparecer nas recomendações e essas coisas todas. Bem, fiquem bem, malta. Grande abraço e não é até para a semana, porque esta semana à partida iremos estar aí de volta para mais um episódio aqui do Pausa Técnica. Fiquem bem.